O seu sangue derramou um grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Você, Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus, Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus A paz, amados, boa noite, que Deus abençoe. Nós estamos aí aguardando, né, as pessoas, elas se conectarem. Que Deus abençoe a todos, a família de vocês. Deixa eu ver quem que já chegou aqui. Luciene, Deus abençoe. Amanda, Thalia. Thalia vai fazer um louvor hoje, Thalia?
Hudson, Karine. Vamos aguardar mais um pouco, ver se as pessoas elas entram, né? Hoje não vai ser bem assim não vai ser um culto, tá? Mas é mais pra gente conversar um pouco e falarmos um pouco da palavra de Deus, né? É sempre bom. Amém, Luciene? Sueli, Deus abençoe. Cadê Rodrigo? Avisa ele que já começou. Manda aí, gente, uma mensagem no WhatsApp dos seus contatos. Passa o link para eles, avisa eles que já começou a live. A paz, Rosa Maria, Deus abençoe. Enquanto as pessoas vão entrando aí, eu tava agora há pouco aqui, mandei uma mensagem na lista de transmissão que eu tenho no WhatsApp, né? E essa lista de transmissão, ela tem 300 pessoas. Aí eu falei, pessoal, daqui a pouco eu vou estar fazendo uma live, entra no Instagram e tal. E eu percebo que muitas pessoas falam assim, eu não tenho Instagram e tal. Amados, hoje nos dias, né? Na atualidade, conforme a gente está vivendo, a gente não pode ficar com o pensamento de antigamente, né? O pensamento do passado, né? Eu percebo que muitos crentes têm esse pensamento assim, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho rede social nenhuma. E tratam isso como se fosse uma glória, né, de ele não ter. A gente não pode ser desequilibrado e usar esses recursos para fazer coisas que não agradam a Deus, né? Mas você aproveitar os recursos, aproveitar a tecnologia para você ouvir a palavra, para você estar mais antenado, né, do que está acontecendo na palavra, no mundo, de acordo com o que está escrito, isso não é pecado não, tá? A gente tem que procurar, né, se atualizar. Eu percebo que muitas pessoas estão com a visão tampada a respeito disso, né, e acaba perdendo muitas oportunidades também, né? Não só na vida cristã, mas até mais na vida secular também, né? A pessoa, às vezes, ela vai procurar um trabalho, aí põe um currículo, aí no currículo tem lá, não tem e-mail, ela não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem uma rede social, quer dizer, é uma pessoa completamente desatualizada para um mercado hoje que está tão informatizado, né? Então a gente tem que se atualizar. A paz, Leidinha, Deus abençoe. A paz, Ruth, Deus abençoe. O áudio tá chegando bom para vocês aí, pessoal? Tá dando para me ouvir direitinho? Conceição, a paz, Deus abençoe.
Tô dando um tempinho aí para as pessoas, né, chegarem, se conectarem. Amado, se eu dar um recado para vocês, algumas pessoas estão perguntando, pastor, vai voltar a ter culto quando? Já foi liberado? Olha, até então não foi liberado, né? Ainda não voltou à normalidade, mas o que eu tenho percebido que muitas igrejas estão fazendo os seus cultos, claro, respeitando, né, aquele limite de pessoas, mas os cultos não pararam. Então, como durante a semana, os dias de culto, nós não temos assim um número tão grande de pessoas, então tipo amanhã, terça-feira, amanhã eu vou estar na igreja de manhã realizando uma oração. Então quem quiser amanhã participar da reunião do Prover, vou estar realizando uma oração, ministrando uma palavra amanhã, 9 da manhã, somente pela manhã, tá? Na quarta-feira também, da mesma forma, estou ficando na igreja durante o dia, não está tendo culto, mas se você comparecer para fazer uma oração, para ouvir a palavra, você será bem-vindo, até porque a gente não pode parar, né? A gente não pode parar. A gente respeita as autoridades, né? Mas não podemos ficar de braços cruzados se a gente pode fazer alguma coisa para o reino. A paz, Rodrigo. Deus abençoe, querido. A paz, Carol. Um beijo em Heitor. Nós não vamos demorar muito, amados, nessa live de hoje, né? Uma live mais pra gente falar da palavra de Deus, bater um papo. Mas eu não quero terminar muito tarde. Mas eu estava meditando, né, na palavra hoje e eu queria compartilhar esta palavra com vocês, tá certo? Então a gente vai fazer uma oração para que Deus ele abençoe a nossa live de direção, e aí nós vamos falar um pouquinho, né, da nossa palavra, da palavra de Deus. Cadê a Elsa? Tá aí também, Carol? Vamos fazer a oração, gente, para a gente poder começar. Se você puder, tiver condições aí onde você está, fechar os seus olhos, se concentre em Deus, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença e queremos entregar nas Tuas mãos esta transmissão, Senhor. Que nesses minutos que nós vamos estar aqui, que o Senhor fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua orientação, os Teus ensinamentos. Que através da Tua palavra o Senhor venha trazer para nós sabedoria, discernimento, direcionamento, para que tudo que nós viermos a fazer seja do Teu agrado, Senhor, com a Tua direção. Abençoe cada pessoa que está nesta live, assim também como as suas famílias, aqueles que ainda vão se conectar, ou até mesmo aqueles que não puderam estar hoje. Toma a Tua direção, Senhor. Eu entrego tudo que vai ser feito nas Tuas mãos. E desde já eu te agradeço, porque eu creio que o Senhor já abençoou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, diga que assim seja. Diga graças a Deus. Amém? Deus abençoe. Acabou de entrar aí, né? Jussiene. Deus abençoe, querida, viu?
Paula. Deus abençoe, Paula. Amados, nós vamos hoje meditar numa palavra que eu estava meditando ontem e eu queria compartilhar esta palavra com vocês, né? Assim que eu li esta palavra, Deus ele falou muito forte comigo a respeito de algo que todos nós passamos, né, na nossa vida. Todos nós passamos por decepções, né? A decepção é algo que é difícil uma pessoa dizer assim que nunca passou, né? Só para a gente chegar naquilo que nós vamos falar aqui na palavra, quem é que você já passou uma decepção, né? Quem é que você já se frustrou, já se decepcionou com alguém? Você já parou para pensar que a decepção ela sempre vem, né, de alguém, por parte de alguém que a gente não espera. A decepção ela vem por parte de alguém que a gente não imagina. Por isso é decepção, que você não imagina, você não espera que a pessoa fará algo com você e de quem menos você espera ou imagina é de onde vem a decepção. E eu atendo muita gente, eu converso com muita gente, e nesse mar de pessoas, né, que eu converso, muitos estão afastados do Evangelho, não querem conta com a palavra, não querem conta com a igreja. E a maioria que a gente conversa me pergunta por que você se afastou, por que você saiu, por que você se distanciou. E o que é que elas respondem? Ela diz assim: eu me decepcionei muito. Se decepcionou com o pastor, se decepcionou com a instituição, se decepcionou com o irmão da igreja, né? No relacionamento é da mesma forma, no trabalho é da mesma forma. Então a gente tem que entender que as decepções elas sempre vão existir. E seja pessoa de Deus ou não, qualquer um está sujeito a sofrer decepções. Só que quando a pessoa ela passa a ter o conhecimento da palavra, então ela encara isso de uma forma diferente dos demais, né? Ela encara isso de forma mais madura, né? Porque a primeira atitude de uma pessoa decepcionada é, no mínimo, não querer mais conta, ficar de mal ou deixar de mão, e muitos até chegam ao extremo de querer se vingar, de querer dar o troco, porque não tem o entendimento, né, da palavra de Deus e porque isso acontece. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, se você tiver aí com o Evangelho, pegue por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso de número 24. Eu vou esperar vocês pegarem a palavra para abrir. Mateus, capítulo 13, verso 24. Aqui está chovendo muito, começou a chover. Está chovendo aí onde vocês estão? Chegaram umas pessoas aí, né? Lucimara. Que Deus te abençoe, Lucimara. G. Balzano, 22. Não sei quem é, mas Deus abençoe também. Paula. Jussiene, enfim. Acharam aí, gente? Mateus, capítulo 13, verso de número 24. Diz assim: a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus
é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Tá? Guarde essa primeira parte. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Tá certo? Você sabe que Jesus ele sempre trouxe ensinamentos usando parábolas. O que são parábolas? São histórias, né, que o próprio Jesus utilizava para trazer dentro de uma história um ensinamento, um entendimento. Então a gente está lendo aqui uma história, uma parábola contada por Jesus, para nos trazer o entendimento do que ele quer nos ensinar. Então ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou no seu campo boa semente. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Ok? Eu estou lendo Mateus capítulo 13, do versículo 24 até o 29, eu li até agora. Então, Mateus capítulo 13, Sueli até colocou aí. Mateus capítulo 13, verso 24 em diante. Então, vamos entender essa história, esta parábola que o Senhor Jesus, ele contou. Ele fala de um homem, ele fala da semente no campo, que foi plantada no campo, e ele fala do inimigo que plantou o joio no meio do trigo. Ok? Quem é este homem que plantou boa semente? O homem que plantou boa semente significa Deus, né? O campo é este mundo. Nós somos a boa semente que Deus ele plantou, tá? A boa semente que o Senhor plantou somos nós. O inimigo de Deus quem é? Quem é o inimigo das nossas almas? Satanás, que chegou no meio da boa semente que o Senhor ele plantou e plantou a semente ruim, né? Que é o pecado. E através do pecado que foi plantado, que foi semeado, surgiu também os maus frutos. Então ele faz uma comparação entre o joio e o trigo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um ramo de trigo. Trigo é comum você ver. Mas eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade também de ver o joio. Se você parar para reparar, eles têm uma certa semelhança, principalmente quando ele ainda está novo, no período, né, que o joio está novo. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem para te mostrar. Então tá aqui, ó. Achei uma imagem aqui.
Se vocês pararem para observar, aí é uma plantação de trigo, né? E no meio desta plantação de trigo a gente tem aí vários joios, tá vendo? Vários joios no meio da plantação de trigo. Quem não conhece, né? Tudo é trigo. Trigo verde, trigo maduro, né? Não mostra assim muita diferença, não. Tá? Não mostra muita diferença. E quando aqueles servos ele vem e diz assim: o senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio do meio do trigo? E o dono da casa diz, aquele chefe diz assim: não faça isso, porque quando vocês forem arrancar o joio, vocês também vão arrancar o trigo. Eu estava pesquisando, quando o joio ele nasce no meio do trigo, a raiz do joio ela trança na raiz do trigo. Então, quando vai se arrancar o joio, o trigo é arrancado também. É inevitável arrancar um só. Quando você vai arrancar o joio, o trigo ele vem junto. E se a gente trouxer isso para a nossa vida espiritual, a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, a gente vai entender o que Jesus ele quis e quer nos ensinar. Vamos começar nos ambientes que nós vivemos. Eu acredito que a maioria que está aqui nesta live ou é cristão já, ou pelo menos frequenta, ou já frequentou alguma igreja, alguma instituição evangélica, né? Quando você olha para as pessoas na igreja, você não tem como discernir, muitas das vezes, quem é de Deus e quem não é. A gente não tem como discernir quem é convertido e quem não é. Até que nos prove ao contrário, né? Para nós, para a pessoa que tem bons olhos, todo mundo é de Deus, todo mundo é convertido. Não é verdade, sim ou não? Para nós, todo mundo são pessoas de bem. E às vezes a gente não entende que o que a gente olha para uma pessoa e vê ela como uma pessoa de Deus, vê ela como trigo. E muitas das vezes, aquela pessoa que a gente vê como trigo é joio, né? E muitas das vezes aquela que a gente diz assim, isso aí é joio. Às vezes a gente se engana, às vezes aquele que a gente acha que é joio é trigo. Não é verdade, sim ou não? No nosso trabalho é assim. Até que nos prove ao contrário, todo mundo são pessoas de bem, direitas, honestas, não é verdade? A gente olha para os nossos colegas de trabalho e diz assim, poxa, glória a Deus, todo mundo é gente boa. Na nossa casa, né, no meio da nossa parentela, para nós, nossos familiares, eles são trigo. Na verdade. Todo mundo é gente boa. Porque o joio ele cresce junto com o trigo e ele se assemelha muito ao trigo. E isso só vai ser mostrado, né? Muitas das vezes só é revelado lá na frente. Quando o joio ele chega a uma idade adulta, juntamente com o trigo, aí que ele começa a se distinguir, né? Se diferenciar do outro. Mas por muito tempo fica difícil assim de identificar. Então o que eu quero que você entenda, o que é que o Senhor Jesus ele quer que a gente venha compreender? Que nós não podemos nos enganar, né? Que nós não podemos depositar, né, a nossa fé, a nossa confiança, ou colocar o nosso coração em ninguém. Nós temos que depositar a nossa fé, a nossa confiança, colocar o nosso coração no Senhor Jesus. Como a gente falava no início, tem muitas pessoas que entraram depois, porque tudo isso, toda essa vigilância, todo esse cuidado vai
nos preparar para não se decepcionar. Ou se formos decepcionados, sabermos como lidar com a decepção. Eu tenho visto muitas pessoas frustradas, algumas caídas, outras até perdendo a fé, se afastando da presença de Deus, porque são frustradas, são decepcionadas. Eu já ouvi muita gente dizer assim, como é que pode o que eu passei dentro da igreja, eu não esperava passar, não é? O que eu passei com o meu líder, com o meu pastor, com o meu amigo que estava comigo dentro da igreja, com o meu irmão, com a minha irmã que estava dentro da igreja, eu não esperava passar. O que eu passei com a pessoa que eu estava casado, num relacionamento, eu não esperava. Por que você fica assim abatido, e desesperado, caído, quando decepcionado? Porque você acaba olhando, nós, né, acabamos olhando para todo mundo com bons olhos, e às vezes esquecemos de observar os detalhes. Porque o joio e o trigo, eles se assemelham, mas eles se diferenciam nos detalhes. Tá? E a própria palavra de Deus, ela nos ensina, né, que uma árvore, ela é conhecida pelo fruto. O trigo, quando ele cresce, amadurece, ele produz, né, a farinha para se fazer o pão. E o joio produz o quê? O joio não produz nada, né? Então a árvore, ela é conhecida pelos frutos. Então como é que a gente consegue diferenciar, né, o joio do trigo? Através dos frutos. Só que você não planta uma árvore hoje e ela dá fruto hoje. Muitas das vezes o fruto, a depender da árvore, demora de aparecer. Então, o que é que a gente aprende com esta palavra? Que a gente não tem que ser precipitado, nem depositar a nossa fé em ninguém, nem colocar a nossa confiança, a nossa expectativa nas pessoas. Nós temos que colocar a nossa confiança, a nossa expectativa em Deus. Porque aonde tem trigo, tem joio. Aonde tem pessoas que foram plantadas por Deus, tem pessoas que foram plantadas pelo inimigo. Você sabia disso? Você sabia que tem pessoas que entram na igreja, que é o próprio Satanás que leva? Sabia disso? Deu uma travada aí, né? Mas vamos continuar. Você sabia que tem pessoas, como eu estava falando anteriormente, que elas estão na igreja, na instituição, que não foi Deus que levou ela, não. Foi o próprio Satanás que semeou, que plantou aquela pessoa ali. Para quê? Para que aquele joio se misture no meio do trigo e cause confusão. Porque o joio, onde o joio está, ele causa confusão. Ele se mistura no meio do trigo. E se alguém for tentar arrancá-lo, no meio do joio, se arranca também o trigo. Ele muitas das vezes sufoca e atrapalha o trigo de crescer, de desenvolver. Você sabia que tem pessoas que entram lá no seu trabalho, na sua empresa, que é o próprio Satanás que coloca aquele joio lá, aquela semente ruim lá, para tirar a sua paz, para tirar você do sério, para afastar você dos caminhos de Deus? Você sabia, você que está solteiro até casado, que existem pessoas, relacionamentos que aparecem para você, que é o próprio Satanás que coloca para tirar você dos caminhos de Deus? Pois é. Existem situações que a gente às vezes não entende e acha que tudo é Deus. Tem coisas que é o próprio Satanás. Você vê que o Senhor Jesus, quando ele conta a parábola do joio, ele fala que o Senhor, ele plantou boa semente. Deus, ele só faz coisa boa, gente. Deus não planta coisa ruim, não. Paz, Eric, Deus abençoe. Deus, ele não planta coisa ruim, não. Deus, ele não faz o mal às pessoas, não. Deus, ele faz aquilo que é bom.
né? Mas muitas das vezes o que acontece é que Satanás ele age no meio, né, de onde está o trigo, colocando ali o joio, uma semente ruim, porque ele sabe que aquele joio vai atrapalhar o trigo de diversas formas, vai impedir o crescimento, vai impedir o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da fé, e muitas das vezes vai levar a pessoa até a queda. Não estou dizendo com isso que nós temos que ter maus olhos com ninguém. Não é isso. Mas nós não devemos colocar a nossa esperança, a nossa fé e a nossa expectativa em ninguém. Não estou dizendo que a gente não deve confiar em ninguém. Mas nós temos que confiar desconfiando. Nós temos que confiar vigiando. Porque tem muita gente que depois que ela se converte, entrega a vida para Jesus, ela fica ingênua, ela fica boba. Gente, a gente entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós para a gente ficar esperto, para a gente ficar mais sabido e não abestalhado. Tem gente que depois que ela entregou a vida para Jesus, ela ficou boba, todo mundo enrola ela facilmente, todo mundo passa a perna nela facilmente, porque ela acha que todo mundo é trigo. Na verdade, mas entenda que aonde há trigo, também há joio, e nós precisamos vigiar. Amém? Nós precisamos vigiar. Aí há quem diga assim, pastor, por que Deus então não vem e remove o joio logo do nosso meio? Por que Deus não tira essas pessoas do nosso meio, não acaba logo com tudo? Amados, o tempo de Deus não é o nosso. Tem coisas que Deus permite a gente passar para nos ensinar. Tem situações que Deus permite a gente passar para a gente poder amadurecer. O próprio Deus é exemplo disso. Você sabe, né? Você acha que Deus não sabia que Satanás era Satanás e estava no meio dos anjos? Sabia ou não sabia? Você acha que Deus não sabia que Satanás estava ali no meio dos anjos só criando uma conspiração com uma conspiração com outro? Claro que Deus sabia, ele sabe de todas as coisas. Mas nem por isso ele foi lá e disse, Satanás, eu sei que você está fazendo isso, isso e isso, eu sei que você está conspirando contra mim e eu vou lhe expulsar logo. Não, Deus deixou ele até onde ele quis. Na verdade, porque Deus, ele age na hora certa, no momento certo. Então, assim nós temos que agir. Às vezes a gente está vendo o joio na nossa frente, né? Tem joio que já cresceu, já está claro que é joio, mas a gente tem que esperar o momento certo, o tempo certo. Porque a limpeza, quem limpa é Deus. Não sou eu. Quem limpa é Deus. Eu sempre falo com as pessoas que eu cuido, com os obreiros principalmente, eu não tiro ninguém da obra. Se você vê um obreiro sair da obra comigo, foi ele que saiu, não foi eu que tirei. Porque eu só oro. Porque quando você ora e você entrega na mão de Deus, então chega um momento que o joio ele cresce e ele se revela como um joio. Não sou eu que vou tirar. Porque quando a gente vai arrancar o joio, a gente acaba arrancando o trigo. Tem muitos trigos que foram arrancados por causa de pessoas precipitadas, né? Pessoas impulsivas que na ânsia de tirar o joio acabou também o trigo indo no meio. Então o joio e o trigo será separado no dia da colheita. E diga-se de passagem que o dia da colheita está próximo. Olha só o que o Senhor Jesus ele diz, né? Nessa parábola que nós acabamos de ler. Para quem entrou depois, eu estou lendo Mateus capítulo 13, versículo 24. E agora eu vou ler o versículo 30. Olha só o que diz o versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita.
E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Você sabe o que vai ser esta colheita? Sabe? A colheita é quando o Senhor Jesus ele vem buscar os seus. Só que esta colheita não vai acontecer somente no arrebatamento. A colheita já está acontecendo. Porque quando a pessoa ela morre, ela parte desta vida, se ela era joio, ela já foi colhida pelo Senhor e já foi guardada no seu celeiro. Quando a pessoa ela morre e ela é joio, ali é o Senhor que está colhendo aquela pessoa, né? Está colhendo aquele trigo, né? Quando a pessoa é trigo, o Senhor está colhendo aquele trigo e guardando no seu celeiro. Mas quando a pessoa é joio, né? Então o joio ele é descartado. O joio só presta, eu já corrigi trigo, obrigado, Celi. O joio ele só presta para ser amontoado e queimado. Esse fogo que o Senhor Jesus se refere nesta parábola é justamente o fogo eterno, né? Quando o Senhor Jesus ele levar o seu trigo, aqueles que são trigo, quando ele recolher o trigo no seu celeiro, o trigo vai ser recolhido por Deus, mas o joio vai ser queimado por toda a eternidade. Então, o que a gente aprende com esta palavra? Primeira coisa, aonde tem trigo, tem joio. Às vezes eu sou um pouco criticado quando eu falo essas coisas nas minhas ministrações, mas não se escandalize. Tem pastor que é trigo, tem pastor que é joio. Tem obreiro que é trigo, tem obreiro que é joio. Tem pessoas dentro da igreja que senta do seu lado, senta do nosso lado, que é trigo, que dá pão bom, dá trigo, dá farinha da boa. Mas tem gente que senta do nosso lado que é joio, que está ali só para criar confusão, problemas, que está ali só para tirar a sua paz, que está ali só para te afastar da presença de Deus. Lá no seu trabalho, tem gente que está lá no seu trabalho que é trigo, que te ajuda a crescer, cresce junto com você, que te sustenta, que te fortalece. Mas tem gente lá no seu trabalho que é joio, que só quer ver a sua queda, que está ali, Satanás plantou ali só para te derrubar. Você sabia disso? Vou falar baixo, tem pessoas na tua casa que é trigo, que te alimenta, te fortalece, está junto com você. Tem gente na tua casa que é joio, que está ali se fazendo de trigo só para se aproveitar de você. Então a gente tem que vigiar. Nós temos que ser pessoas maduras na fé e não ingênuas. Quem está compreendendo? E não pense a você que adianta você orar. Vou orar para Deus tirar esse joio, vou orar para Deus mostrar esse joio. Tem joio que só vai se revelar no dia da colheita. Viu? Existem pessoas que se apresentam para você em um relacionamento que é trigo. Vai somar com você, ambos vão crescer juntos, vão se firmar mais na presença de Deus. Só que tem pessoas que se aproximam de você que é joio, que é só para te derrubar, só para te sufocar. Então nós temos que vigiar. Amém? Esta é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Nós temos que vigiar. Não se engane. Não seja uma pessoa imatura na fé, tá?
E se você tem um discernimento espiritual, peça discernimento a Deus, né? Ele vai te mostrar, vai te dar direção para você perceber, né, quem é joio e quem é trigo. Porque quando o joio ele vai crescendo e vai se revelando, então você vai ficando mais atento, né? Eu vou contar um segredo para vocês, mas vocês não contam para ninguém, tá? Fica entre a gente. Eu já conheço, ó, assim, ó, de joio, ó, um monte. Você sabia que tem joio que sorri para nós, que bate das nossas costas? Você sabe que tem joio que tá assim, ó, com a gente, ó, mas é joio. Deus, ele mostra, peça discernimento a Deus. Não para você arrancar o joio, não para você confrontar o joio, mas para você vigiar. Amém? Para você vigiar. O momento é da gente vigiar, guardar a nossa fé, guardar a nossa confiança. Uma coisa que eu aprendi desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e aprendi muito ao longo da minha caminhada com Jesus, é olhar somente para Cristo. Me apoiar, depositar a minha confiança somente no Senhor Jesus. A gente falou no início sobre decepção. Quando você vive desta forma e vem uma decepção, vem uma rebombada, você já fica mais tranquilo. Você fala, não, já esperava isso, porque você está preparado. Quando você chega a esse grau, você está preparado. Então, quando você receber uma rebombada, né? Quando você passar por uma frustração, você vai estar forte. Não, isso aí já estou acostumado, já sei que isso acontece. Porque se você não estiver preparado, se você não estiver acostumado vigiando, você vai cair. Se você não estiver firmado no Senhor Jesus, quando alguém te decepcionar, te trair, te humilhar, te envergonhar, ou quando você pegar a falha de alguém, o erro de alguém, isso vai fazer você ir junto com o joio. Então você tem que ter essa maturidade. Assim como Deus sabia lá no céu que Satanás era joio e estava contaminando todo mundo, assim como Jesus sabia que Judas iria trair, ele também está nos mostrando quem é trigo e quem é joio. Então, veja com quem você tem andado. Observe bem com quem você tem compartilhado a sua vida. Tem gente que é muito boba. Tudo que ela faz, tudo que ela pretende fazer, ela conta. Você tem que ver se você não está compartilhando a sua vida, os seus planos com o joio. Entendeu? Vigie, para que você não venha se decepcionar e venha cair. Amém? Eu não vou me estender muito com a palavra, porque o recado foi dado. O recado foi dado. Amém? E agora eu quero que vocês comentem, né? Comentem sobre esta palavra. O povo está chegando aí ainda, né? Rose, Deus abençoe, a paz. Rosiane, Cristina, minha querida, um abraço. Dá um beijo em Dona Diva. O pessoal em Dias Dávila. Quero que vocês comentem, amados, sobre esta palavra. Comentem aí, vocês podem ficar à vontade para comentar, compartilhar as suas experiências, né? Tenho tido muitas experiências ultimamente, esses últimos dias, né? Amém, Paula, boa palavra. Comentem aí. Você já sofreu, quem é que já sofreu uma decepção? Essa decepção que você sofreu,
te deixou mais forte, ou te jogou no chão e você se levantou, ou você está caído até hoje? Fala aí. Fala aí, Eric. Um abraço, minha querida. Manda abraço para sua mãe, para Dona Cleonice, para esse povo aí de Dias d'Ávila que eu amo. Fique à vontade, pessoal, para vocês comentarem. A gente tem aí mais uns 10 minutos. Comentem aí o que é que vocês... Se você já passou uma experiência como esta, de achar que alguém era trigo e você confiou, você depositou a confiança, se jogou de cabeça e quando você foi ver era joio. Quem já passou por isso? Já passou, né, Carol? A paz, Mara, Deus abençoe. Lucinete, me deixou mais forte. Tantas decepções. Pois eu não vou contar aqui porque, na verdade, eu já passei várias e várias situações, né? No início da minha caminhada, me fez cair, me jogou no chão, né? Mas graças a Deus eu amadureci. A Paula colocou aqui, já tive uma decepção no trabalho, depois que aceitei Jesus, sofri uma perseguição horrível com pessoas que achavam que era trigo, mas não era. Mas graças a Deus o que passei foi para me fortalecer. Amém, Paula, é isso aí. A Rosane colocou, pastor, eu tive essa experiência no trabalho, mas Deus já tinha me mostrado quem era ela, por isso que eu não me decepcionei com ela. Porque quando você percebe logo que é joio, quando vem a bomba, você não se decepciona, né? Agora, quando você está achando que é trigo e recebe a bomba, aí você, sem esperar, né? Ruth colocou aqui, forte esta palavra, devemos abrir os olhos espirituais e pedir discernimento a Deus, porque somos cercados por gente que parece trigo, mas é joio. Devemos olhar para o alvo, Jesus, e não se deixar abalar. Amém. Isabel colocou aqui, quem nunca, mas Deus na hora certa nos faz ver e a gente amadurece, é isso mesmo. Até hoje, mas Deus sempre segurando nas minhas mãos. É isso mesmo. A gente precisa ter o entendimento, gente, que hoje é raro, isso em todo lugar, não falo só na igreja não, em todo lugar, é raro nós encontrarmos pessoas que sejam totalmente, né, 100% sinceras, verdadeiras, que queiram o nosso bem. A gente encontra muita gente que está próxima de nós ou buscam amizade conosco, mas por querer algo em troca, né? Troca de interesses ou favores. E são poucos aqueles que se aproximam de nós porque querem o nosso bem e sem exigir nada em troca. Essas pessoas a gente tem que preservar, né? Tem que manter, cuidar e vigiar com aquelas que a gente sabe que são joio, né? Que vem somente para atrapalhar a nossa vida.
Amanda colocou aqui, eu já tive inúmeras decepções, mas hoje eu tenho esta palavra no meu coração. Vigiar com as pessoas ao redor. Eu tive fazendo uma visita uns dias desses, e eu cheguei numa casa e uma família, 90% da família são pessoas desviadas, pessoas afastadas do Evangelho. Eu comecei a conversar com um, com o outro, e todos os que estão afastados deram para mim a mesma justificativa. Falaram, pastor, eu passei dentro da igreja o que eu não esperava passar. Todas falaram a mesma coisa. Eu me decepcionei com fulano, me decepcionei com Beltrano, de quem eu não esperava que tinha que me ajudar foi quem mais me pisou, quem não tinha que me condenar foi quem mais me condenou, e por isso eu preferi ficar no mundo. É melhor estar no mundo, que eu sei que no mundo é todo mundo mal, do que eu estar dentro da igreja achando que todo mundo é bom e todo mundo é mal. Enfim, quer dizer, a pessoa, ela passa as coisas, só que elas agem da forma, toma atitude errada, né? Porque todos nós já passamos e vamos passar decepções na nossa vida. Só que a gente não pode estar esperando nada das pessoas, a gente tem que esperar de Deus, até porque o ser humano, ele é falho, né? O ser humano, ele é falho, então a gente não pode ficar apoiando e colocando as nossas expectativas no homem, né? Nós temos que colocar nossas expectativas em Deus. Deus, ele não falha, Deus, ele não nos decepciona. Então, quando vem as decepções e as frustrações, não é para nos derrubar, é sim para nos fortalecer. Eu já passei muitas frustrações, muitas decepções. Pessoas que diziam ser meus amigos, me apunhalaram pelas costas, né? Pessoas que diziam que estavam comigo para o que der e vier, na hora não aparece ninguém, né? Mas isso faz a gente fazer o quê? Amadurecer. Amadurecer. Não se engane com os tapinhas nas costas, não se engane com os sorrisinhos, né? Não se engane com os elogios, né? Não se engane. Vigie. Tá certo? Eu tinha observado aqui que tinha entrado meu amigo aí, Kesley, Carlos também. E aí, meu querido, tá aí ainda? Conseguiu ajeitar a internet para fazer um louvor aí para a gente louvar o Senhor? Esta transmissão, pessoal, acho que é por causa do armazenamento, ela vai encerrar em 2 minutos. E aí eu vou conectar novamente, vocês entram novamente, tá? Não vai dormir não, rapidinho. Vocês entram novamente, que é pra gente poder ver se consegue colocar aqui o Kesley, o Carlos. Eric também tá aí ainda, Eric tá com violão aí para poder fazer um louvor. Vamos ver se a gente consegue aí um levita aí abençoado para fazer o louvor. Eu não coloquei teclado hoje, tá vendo? Tô aqui, ó. Tô aqui com a mesa pura. Não coloquei teclado, não coloquei nada, até porque foi uma semana puxada, né, de lives e tal, e a minha voz ainda não tá bem. Fui tentar cantar essa semana aí, não saiu nada, meu amigo. Então, vou ver se eu consigo conectar aí um varão desse abençoado aí, o Kesley, o Carlos, pra gente poder fazer o louvor. Meu irmão André acabou de entrar. A live vai encerrar, tá? 50 segundos. Aí eu vou